Boa tarde a todos. O nosso grupo ficou com o estudo de caso sobre insuficiência renal aguda. IRA. Os componentes são Ana Beatriz de Oliveira Vieira Matos, Bruna Daniela de Souza de Lima e essa que vos fala, Isadora Lima Silva. A relevância do aprofundamento da patologia. Bom, a IRA ela é definida como uma perda abrupta da filtração glomerular dos rins, com consequente alteração no equilíbrio hidroelétrico e ácido básico do organismo. Bom, esse desequilíbrio, por sua vez, ele leva a um acúmulo de substâncias no sangue, como a ureia e a creatinina, fazendo que não haja um bom funcionamento, desses rins. O reconhecimento da IRA nos estágios iniciais ela é fundamental. Ela é tão fundamental, pois vai tornar possível uma recuperação renal e evitar que esse indivíduo ele seja submetido a uma terapia de substituição renal. E alguns indivíduos em particular devem ser monitorados de forma criteriosa em relação à filtração glomerular. Bom, há algumas pessoas que elas são predisponentes, a estar desenvolvendo essa insuficiência renal. São elas pessoas que têm diabetes, pessoas hipertensas, portadoras de doenças cardiovasculares, que têm uma história familiar de insuficiência renal, portadores de outras doenças renais e indivíduos, da raça negra. Cabe ressaltar a importância da relação da assistência de enfermagem precisa e ágil, embasada em evidências para propor um cuidado adequado. Portanto, se considera importante, otimizar esse trabalho do enfermeiro por meio de ferramentas que beneficiem essa assistência ao paciente, seja ela na elaboração de instrumentos para direcionar e apoiar uma decisão da equipe de enfermagem sobre os cuidados adequados que devem ser prestados para esse paciente. E a metodologia do trabalho foi um estudo patológico sobre a insuficiência renal aguda. Foi designada ao grupo através de um sorteio realizado no dia 3 de julho de 2020, organizado e planejado pela professora Carla Nayara, que administra a disciplina de estágio supervisionado 1, para o aprimoramento e aprofundamento das doenças estudadas durante as aulas da disciplina. O objetivo do estudo foi o aperfeiçoamento do aluno sobre a IRA e revisar os conceitos básicos e os cuidados. Então, pessoal, em relação à fundamentação teórica da patologia, a insuficiência renal aguda, também conhecida como IRA, ela é uma das complicações mais comuns no ambiente hospitalar e a sua incidência ela varia de acordo com a gravidade do paciente. Ela vai ocorrer quando os rins eles são incapazes de remover os produtos de degradação, os metabólitos, e de desempenhar suas funções reguladoras. Ela se refere como uma perda rápida dessa função renal ocasionada pela lesão dos rins, e ela vai se caracterizar pela elevação, nesses níveis séricos de creatinina de 50% ou mais nos valores de referência. E aqui, para explicar de modo bem rápido e que facilite o entendimento, a gente trouxe um mapa mental construído por nós mesmos, onde a gente traz aqui a subdivisão da IRA, os estágios clínicos, as manifestações clínicas e os achados clínicos, e as condutas a serem tomadas, e a gente traz também um pouco da responsabilidade da enfermagem frente a essa patologia. Então, a IRA ela vai se subdividir em lesão pré-renal, em lesão intrarrenal e lesão pós-renal. Onde a lesão pré-renal ela vai se caracterizar por uma lesão, por uma hipoperfusão renal, onde vai ocorrer uma vasodilatação externa ou um comprometimento do desempenho cardíaco. Já a lesão intrarrenal é a lesão renal propriamente dita, onde já vai estar instalada. Ela trata-se de uma lesão parenquimatosa dos glomérulos ou túbulos renais. E a lesão pós-renal, ela já vai ser ocasionada pela obstrução do trato urinário. Então, a intrarrenal já vai ser a nível de glomérulos ou túbulos, e a lesão pós-renal já vai estar lá nas vias urinárias,
a nível do trato urinário. E essa patologia, ela vai apresentar diferentes estágios clínicos, onde a gente vai ter o estágio clínico do período de início, que vai ocorrer a agressão inicial, né, e a oligúria. Esse período de oligúria vai ter uma depleção do volume de urina para cerca de 400 ml ao dia, associado também a sintomas urêmicos e a presença de hiperpotassemia nessa urina. A gente vai ter o período de diurese, onde a gente vai ter esse aumento do débito urinário de modo gradual, onde ele vai indicar o início da filtração glomerular. E a gente vai ter também o período de recuperação, onde nesse período a gente vai observar, né, a melhora da função renal. E esses estágios, eles podem levar cerca de 3 a 12 meses. É muito importante colocar que, assim, esses estágios clínicos e a evolução deles e o passar por eles de cada paciente vai depender muito da gravidade, né, desse paciente, do nível, né, de lesão, se é uma lesão pré-renal, de uma lesão intrarrenal ou de uma lesão pós-renal, onde a gente sabe que cada paciente, de acordo com a idade, de acordo com os hábitos, de acordo com a história pregressa dele, vai reagir e passar por esses estágios de uma forma diferente. Em relação às manifestações clínicas observadas, a gente tem a doença grave, né, a evolução para a doença grave, o estado de letargia, que vai cursar com náuseas, vômitos e diarreias persistentes e também o ressecamento das mucosas. A gente também vai ter a presença de manifestações clínicas do sistema nervoso central, tais como sonolência, cefaleia, contrações musculares involuntárias e convulsões. A gente também vai ter uma variação do débito urinário, onde ele vai variar de escasso a normal, como eu falei, a depender realmente de cada paciente, do nível de lesão, né, de onde se encontrar a lesão e do estágio clínico que ele se encontra. E aí a gente também vai ter a presença da hiperpotassemia, que pode cursar com arritmias também. E até uma parada cardíaca. Por isso é tão importante a questão de analisar realmente essa função renal, de avaliar se está tendo essa hiperpotassemia, porque o paciente ele costuma cursar com arritmias e costuma evoluir para uma PCR. E aí as principais, a avaliação, os principais achados clínicos e condutas desse paciente, a gente tem aqui como principal achado clínico a questão das medições de débito urinário, né? A questão da oligúria, onde a gente tem aí como oligúria o valor de débito urinário inferior a 0,5 ml por quilo a cada hora. E a gente tem a ocorrência de hematúria, né? Onde a gente tem que avaliar se está tendo essa hematúria. A gente também tem a questão da azotermia pré-renal e azotermia intrarrenal, onde a pré-renal ela vai se caracterizar por uma quantidade diminuída de sódio na urina, e já a intrarrenal ela vai se caracterizar por níveis urinários de sódio já elevados. E aí é muito importante que seja solicitado para esse paciente uma TC, né, dos rins, e que seja também avaliado essa função renal rotineiramente, a fim de analisar os níveis séricos de ureia, de creatinina e de eletrólitos, incluindo também a avaliação da hiperpotassemia e está tendo acidose metabólica. E aí, a enfermagem, o profissional enfermeiro, por ele atuar diretamente, por ele estar diretamente em contato com esse paciente, o enfermeiro ele vai ser fundamental para uma detecção precoce de uma insuficiência renal e também para evitar que esses estágios, né, que o quadro clínico desse paciente, ele possa piorar a cada vez. E por isso é tão importante fazer a monitorização desse paciente
estar sempre muito vigilante a esse paciente, ter muita atenção para os sinais e sintomas de hipoperfusão, dentre eles a gente tem a hipotensão, tá analisando sempre quando for pedido um exame de função renal, sempre quando esses exames vier, tá analisando esses exames e ter atenção para as dosagens séricas de creatinina e ureia, embora não seja a gente que solicite, né, em ambulatório, mas é muito importante tá analisando esses exames, porque se a gente tiver uma atenção a mais para esses exames, eles podem ser realmente indicadores e são indicadores que podem ajudar muito esse paciente no tratamento dele, na evolução dele. Isso eu estou falando em questão de ambulatório. Se for em questão de estratégia de saúde da família, a gente vai estar podendo pedir esses exames sim. E é importante que pacientes que tenham essa insuficiência renal sejam acompanhados, né, rotineiramente pelo profissional de saúde da família, embora ele faça outros acompanhamentos, que ele tenha sempre essa assistência continuada, né? E aí é importante também para nível de ambulatório estar realizando sempre o balanço hídrico, porque através do balanço hídrico a gente vai estar podendo ver como está a função renal desse paciente, se está normal, de acordo com o que está sendo infundido e com o que está saindo. A gente vai poder estar vendo se está tendo hematúria, se está tendo alguma outra complicação, né? Onde a urina ali na bolsa coletora ela já vai estar podendo nos dizer muita coisa. Então, é muito importante que o profissional enfermeiro ele lance mão realmente dessa vigilância, que ele esteja realmente sempre muito vigilante e que tenha muito cuidado com esses pacientes. Antes de adentrarmos na última etapa do nosso estudo patológico, viu-se a necessidade de uma redação de uma síntese, na qual busca apresentar brevemente a sistematização da assistência de enfermagem, sendo que essa sistematização ela visa organizar o trabalho do profissional quanto ao método, pessoal e instrumentos, tornando-se assim possível a operacionalização do processo de enfermagem. O processo de enfermagem, ele é um instrumento metodológico que orienta o cuidado do profissional de enfermagem. Esse processo, ele se organiza em 5 etapas, interrelacionadas, interdependentes e recorrentes, sendo estas a primeira etapa, a coleta de dados de enfermagem ou histórico de enfermagem. Segunda etapa, o diagnóstico de enfermagem. Terceira etapa é o planejamento de enfermagem. Quarta etapa, a implementação. E a quinta etapa tem-se a avaliação de enfermagem. Vale ressaltar que o diagnóstico de enfermagem e a prescrição das ações ou intervenções de enfermagem são privativos do profissional enfermeiro. A enfermagem ela dispõe de vários sistemas de classificação, também conhecidas como taxonomias. Entre as principais classificações e de uso temos ANANDA, que apresenta o diagnóstico de enfermagem, NOC, que traz sobre a classificação de resultados de enfermagem, e NIC, que apresenta a classificação de intervenções de enfermagem. Como proposto pelo estudo patológico, trouxemos sobre os diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem de pacientes com lesão renal aguda. O grupo selecionou alguns possíveis diagnósticos com seus possíveis resultados e intervenções de enfermagem. O primeiro diagnóstico tem em si o risco de infecção, como resultado, a gravidade da infecção, intervenções, proteção contra a infecção e o controle da infecção. Como segundo possível resultado, o acesso para a hemodiálise, como intervenções, a manutenção do acesso para a diálise. Como segundo diagnóstico, risco de perfusão gastrointestinal ineficaz. Como resultado, perfusão tissular, órgãos abdominais. Como intervenção, o controle hidroeletrolítico. Como segundo possível resultado, tem-se a função gastrointestinal. Como intervenção, o controle de eliminações urinárias. Como terceiro diagnóstico, risco de perfusão renal ineficaz. Como resultado,
a função renal, como intervenções, o controle ácido básico, terapia por hemofiltração e terapia por hemodiálise. Como segundo possível resultado, a remoção de toxinas, como intervenção, o controle de eliminações urinárias. Como terceiro possível resultado, equilíbrio eletrolítico. Como intervenções, tem-se o controle de eletrólitos, controle hidroeletrolítico. Como quarto diagnóstico proposto, volume de líquidos excessivo. Como resultados de enfermagem, tem um equilíbrio hídrico. Como intervenção de enfermagem, busca o controle da hipervolemia e o controle hídrico. O próximo diagnóstico tem-se risco de desequilíbrio eletrolítico. Como resultado, equilíbrio eletrolítico e ácido básico. Como intervenções, o controle ácido básico e o controle de eletrólitos. Como possível diagnóstico, é o risco de volume de líquidos desequilibrados. Como resultado, a gravidade da sobrecarga hídrica. Como intervenções, controle hídrico e o controle da hipervolemia. O próximo diagnóstico, a troca de gases prejudicada. Como resultado, busca o estado respiratório. Como intervenções de enfermagem, fisioterapia respiratória e a monitorização respiratória. O próximo diagnóstico, o risco de sangramento. Como resultado, busca a coagulação sanguínea e intervenções, a redução do sangramento e a precaução contra sangramentos e a administração de hemoderivados. Como último diagnóstico proposto pelo grupo, a integridade da pele prejudicada. Como resultado, cicatrização de feridas e como intervenções, posicionamento, cuidado com lesões, prevenção de lesão por pressão e a supervisão da pele. Aqui estão as referências utilizadas pelo grupo e obrigada.